mas por esperteza. Aí ele reúne concílios, Nicéia é o mais importante deles naquele momento. Aí Deus é esquartejado, é onde surge a trindade oficial, é em Nicéia. A gente lê as Escrituras, a gente vê que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas em momento nenhum isso é sistematizado para ser uma anatomia de Deus, porque Deus é inatomizável. Inatomizável. Impossível. Porque ele é mistério. Mas Constantino conseguiu esquartejar, remontar, fazer de Deus um lego triuno. É o lego de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Monta as pecinhas, vai montando. Os teólogos surgiram também. Nesse momento, os doutores, com oficialidade, com a chancela do imperador, são os intérpretes oficiais. Eles reuniram aquilo que hoje a gente chama de cânon sagrado, que são os livros do Velho Testamento e as cartas dos apóstolos. Nesse sentido, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, porque de tudo que eu conheço das outras literaturas, são todas elas absolutamente apócrifas mesmo, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de São Bartolomeu, o arrebatamento de Paulo ao terceiro céu. Tudo é coisa de conto da caronchinha produzido no século II. E eles usaram o critério de vamos pegar os textos que sejam originalmente daqueles que andaram com Jesus, e tanto mais quanto a pessoa tenha estado próxima do acontecimento histórico, mais factual será esse texto. Nesse sentido, eu que sou crítico de praticamente tudo, não consigo ser dessa escolha. De tudo que eu vejo, eu acho que foi a reunião mais bem feita que se podia fazer de livros com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com o Espírito do ensino de Jesus. Só que também, nesse mesmo período, se cunha essa expressão cristianismo. Já existia a expressão cristão, a designação, que era uma designação pejorativa. Quando se dizia para o Ilcim que ele era um cristão, não se estava falando de um irmão que segue a Jesus, se estava falando um palavrão para ele. Que ele é um cristão, é um filho do Cristo. Então, não era nada, porque Cristo era uma porcaria. Então, ser um cristão era ser uma porcaria. De repente, a porcaria ganhou oficialidade. O funk vira música oficial do palácio, por assim dizer. Aí o cristão passa a ter status e surge o cristianismo, como uma religião. Quando ele surge como uma religião, e o imperador tinha dito, quem se converter paga menos imposto, quem for muito fiel não paga nada. A população inteira se cristianizou. Aí os adoradores de Mitra se tornaram cristãos, com todas as coisas referentes a Mitra eles trouxeram para dentro desse cristianismo nascente. Os adoradores dos cultos de mistério egípcios se tornaram cristãos e trouxeram toda a sua bagagem para dentro. Inicia-se um grande sincretismo que vai gradativamente fazendo a fé original irreconhecível. Além do que, Constantino disse, nós precisamos instituir um sistema de governo. E o sistema de governo era o sistema romano, com o direito romano como referência prevalente para definir questões. Você vê que até hoje, nas igrejas mais históricas, da Igreja Católica, as ortodoxas, as protestantes mais históricas, todas as decisões são tomadas em cima, de fato, da estrutura do direito romano. E mais do que isso, a estrutura hierarquizada e piramidalizada de poder é toda ela do Império Romano, até os dias de hoje. E ainda mais do que isso, o que aconteceu é que
Como os cristãos tinham respeito especial por Pedro, Paulo, achavam Maria uma mulher tão fantasticamente extraordinária, não por causa de méritos pessoais, mas por causa da graça que na história a elegeu para carregar aquele privilégio, aquele que era só um carinho, porque você não via nem um culto a Paulo, nem um culto a Pedro, nem um culto a Maria, nem um culto a ninguém. Agora, com a rainha dos céus sendo cultuada no Império Romano, com Ísis egípcia sendo cultuada, com a proliferação do panteão, com a pluralidade do panteão greco-romano, que era carregado de deuses, houve naturalmente substituições. Vamos colocar no lugar dos deuses antigos essas figuras novas. Pedro passa a ser uma espécie de Zeus nesse panteão. Se precisa ter uma chancela, uma autenticação, então Mateus 16 passa a ser a interpretação de sobre esta pedra, sobre este Pedro, sobre, e que não é o que o texto diz, mas isso era necessário que assim fosse para dar uma concreção histórica, para ter alguma coisa onde pegar, para estabelecer um centro de poder. Dentre tantas outras coisas, isso vai se estabelecendo e daí em diante, a desfiguração da fé original é instantânea e só uns poucos radicais, assim considerados, mantiveram-se firmes nas convicções originais, porque sempre houve aqueles que nunca dobraram os joelhos a Baal. Mas a maioria absoluta foi corrompida por aquele espírito. Por que eu estou falando isso aqui em Istambul? Porque aqui é Constantinopla. Porque o imperador Constantino, querendo fazer para si um nome maior ainda, e vendo Roma em estado de lassidão, de destruição, de devastação, de tudo mais, quis estabelecer um novo centro de poder, tanto é que esse lugar já foi chamado de Nova Roma, Constantinopla, Bizâncio, e porque a geografia colocava o lugar, primeiro, interessantemente, é um lugar também de 7 colinas, como Roma. Segundo lugar, ela liga mares com muito mais facilidade do que Roma. Faz conexões marítimas. Naqueles dias, as conexões marítimas era a aviação moderna. Dava uma facilidade enorme. Em terceiro lugar, está entre o Oriente e o Ocidente. Era uma ponte entre o Ocidente e a Ásia. E um lugar fácil para espalhar as coisas. Então ele elege este lugar para ser agora o centro da nova Roma. E desse novo espírito que ele instalou e que prevaleceu. Eu poderia falar até amanhã de manhã a respeito disso. Mas é só isso, porque eu não quero estragar o bazar de vocês, minhas irmãs. Eu queria dizer isso apenas porque a maioria de nós, por exemplo, não me entende quando lê lá no meu site que Jesus não tem nada a ver com o cristianismo, que o cristianismo é uma produção humana do imperador Constantino e de líderes cooptados por ele na igreja, que o cristianismo é a antítese do evangelho, que Jesus nunca fundou nem fundaria uma religião, que ninguém que seja Deus mesmo terá uma religião. Vocês já imaginaram Deus ter uma religião? O Criador de todas as coisas, desse universo, dos multiversos, de todos os mistérios e fenômenos incompreensíveis. A gente olha para cima e fica abobalhado com isso aqui que não é nada. Mas a sensação das nuvens e do céu azul já nos dá esse impacto. Isso aqui não é nada. Isso aqui é a gota da gota da gota do que está para além disso. E cada vez a gente sabe mais que a gente habita um universo multidimensional. Imagine se o Criador de todas as coisas vai dizer, olha, os humanos na Terra só terão relação comigo através de uma religião. Religião é um fenômeno político, religião é um fenômeno econômico, religião é um fenômeno cultural, religião é uma produção humana, religião é a construção que o homem faz na direção da divindade, mas não tem nada a ver com o que Deus faz na direção do homem.